Boa tarde a todas e a todos. É com imensa alegria que nós iniciamos hoje uma série de lives, uma sequência de lives que tratará de uma série de temáticas importantes, necessárias para a educação. Nós vivemos um tempo de isolamento, onde as coisas estão um pouco distintas, diferentes, mas refletir e pensar nas nossas práticas se faz necessário sempre. Eu sou a Jussara Santos e apresento-lhes agora Yuri Soares, o intérprete de Libras. Nós compreendemos que a equidade deva ser uma premissa fundamental, necessária, que permeia toda e qualquer prática na educação. Por isso, uma live do Núcleo de Educação Étnico-Racial não poderia fazer diferente. Yuri, muito obrigada, bem-vindo. E bem-vinda a todas e todos. Você, professora da educação infantil, professor da educação infantil, professora e professor do ensino fundamental, do ensino médio, equipe gestora, todos os educadores, ATS, educadores da limpeza. É com muita alegria que nós iniciamos hoje esse ciclo de muitas lives e de muitos temas que virão. Acompanhem o portal, acompanhem a rede social, as redes, que nós contaremos e enviaremos para vocês os nossos cronogramas. Bom, então vou me apresentar. Eu sou a Jussara Santos, eu sou professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Atualmente eu estou na SME, à frente do Núcleo de Educação Étnico-Racial. Sou doutora em Educação e tenho pesquisado, estudado e feito algumas incursões na educação para as relações étnico-raciais e as infâncias. Infâncias essas que são múltiplas, infâncias essas que acontecem de diversas formas. E aí tive esse convite, esse chamado para a gente pensar na Secretaria Municipal da Educação Infantil a educação para as relações étnico-raciais. Nesse momento eu vou passar a palavra para a Priscila de Oliveira, que é formadora do NER, e que se apresente para nós, por favor, Priscila. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Jussara, quero agradecer o convite. Estou muito feliz por estar participando. Acho importantíssimo pautar as relações étnico-raciais na perspectiva do currículo da cidade. Então, eu me chamo Priscila de Oliveira, eu sou graduada em Pedagogia, tenho pós-graduação em Psicologia Social, em Educação para os Direitos Humanos e Educação Inclusiva. Eu sou professora de Educação Infantil na rede, atualmente estou no Centro de Formação da Diretoria Jaçanã Tremembé, na Educação Infantil. E, para além dos títulos, eu sou uma mulher preta, sou mãe, sou educadora, e isso diz muito de como chegar nos títulos, Mas eu estou muito agradecida, agradeço pelo convite, acho que é um bate-papo necessário, que não se esgota, importante no processo formativo, e aí a gente vai conversar aqui. Vamos ver como que a gente segue. É isso aí. De professoras a pessoas que fazem lives. É tudo, né? Isso. Bom, eu acho... A gente está super tranquilo. Eu acho importante retomar algo que, então, a nossa live, ela parte, então, da Secretaria Municipal de Educação, e a ideia é pensar a educação para as relações étnico-raciais numa perspectiva ampla, desde o professor da educação infantil ao ensino médio, a também as professoras e professores da educação para jovens e adultos. É importante pensar nessa perspectiva ampla e de todas e todos. Aí, Priscila, eu pensando nesse momento, planejando este momento, eu pensei, uau, nós fomos contemplados com algo. Hoje é dia 14 de maio, E o 14 de maio, ele é muito emblemático, porque, então, ontem, 13 de maio, que para nós não é uma data nossa, não é uma data de comemorar, porque nós vivemos uma abolição inconclusa, onde a população negra, ela está nos bolsões de miséria,
onde a população negra está nos índices do genocídio, onde a população negra está esquecida por diversos fatores pela política pública tantas vezes. Então, fica-se uma pergunta, né? Aconteceu o 13 de maio. E o 14 de maio? O 14 de maio, o que aconteceu? Se não um levante de uma série de outros de problemas a partir de uma problemática colocada pelo racismo que é estrutural. A gente em bate-papos com educadoras da rede, eu fico percebendo a importância, Priscila, da gente discutir o conceito racismo estrutural, né? Esse racismo que está posto nas relações, esse racismo que faz com que o sujeito negro, que o corpo negro não seja livre e não ocupe todos os lugares pela condição da sua negritude. E aí, a situação foi a seguinte, né? Um cirurgião plástico estava vendendo uma cirurgia para tirar o traço negroide dos narizes. Veja, você pode ficar bonito, você pode não ter o nariz negroide. E a nossa discussão era, isso é ou não é racismo? Então, eu passo a palavra para você, Priscila, para a gente pensar um pouco, para a gente refletir. A gente está nessa sociedade, nós somos educadoras, estamos educadoras, e como que a gente pode pensar em formas de não vivenciar mais esse racismo, e como que a gente vai driblar isso que está posto socialmente, está posto de modo estrutural. Ju, você me ouve bem? Ouço. Tá. Então, Ju, acho que parte do pressuposto de que o racismo é um sistema de opressão, né? E sendo um sistema de opressão estruturante, nessa sociedade que a gente vive, ele não é algo factual, né? Não é algo que acontece isoladamente. A gente está falando de um sistema de opressão que permeia todas as relações. Então, ele estrutura também as relações. Então, quando a gente fala de educação, por exemplo, e a gente fala de relações, interações, a gente tem no pano de fundo um sistema opressor racista. E aí, por isso é tão importante a gente começar a pensar do seguinte: existe racismo, e não questionar se ele existe. Né? Já não dá mais para a gente questionar se o racismo existe, porque estando ele na estrutura, os nossos questionamentos agora eles devem ser voltados para o enfrentamento, para o combate ao racismo, né? Porque a gente foi orientado a partir do mito da democracia racial, que ainda faz pensar que o racismo está no campo da moral, do indivíduo, apenas do subjetivo, quando, na verdade, ele é um sistema político, dos mais perversos, inclusive, que passa pela subjetividade. Ele passa, mas ele está estruturando as relações. Então, ele controla o sistema. E é perverso porque ele impede, ele cria obstáculos para as populações negras, indígenas, para que elas impede que elas acessem, por exemplo, os direitos básicos, né? Dignidade, acesso, educação. E o cenário que a gente está vivendo, por exemplo, além de triste, ele é muito revelador, né? Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de crise, e aí a gente pensa de forma interseccional, a gente divide isso com classe, raça, gênero, a gente vai conseguir observar que no nosso cenário, o que uma crise, o que um momento difícil de dor, com muitas mortes, ele se torna revelador do que a gente já era, né? De uma desigualdade que já existia, de invisibilidade de populações que é vista sempre à margem, ou sempre é colocada à margem, e aí a gente pensar nesses padrões, nessas realidades, e mais uma vez, voltando, partir do pressuposto de que o racismo existe, e que as nossas ações devem estar voltadas para o combate, para o enfrentamento. Então, como é que as nossas ações subjetivas pode fazer com que políticas públicas mexam nessa estrutura? Eu concordo com você, Priscila, e penso, né, professora, professor, de todos os níveis de ensino, né, que está nos ouvindo,
que a educação para as relações, para uma educação antirracista, ela não é um legado de professoras e professores negros. Ela é um legado de quem é professor e quem é professora. Ela é uma responsabilidade de quem se coloca num espaço e num lugar de educadora e de educador. Então, tantas vezes, né, a gente tem um grupo que fala assim, olha, vamos passar lá para a Jussara, porque disso ela entende. Então, a gente, né, a ideia é pensar o quanto nós somos responsáveis. E educação para as relações étnico-raciais, ela não é um tema transversal, mas assim como traz o currículo da cidade, assim como, né, o currículo tem um compromisso em romper, o currículo da cidade tem um compromisso com romper essa educação na perspectiva eurocêntrica, onde 13 de maio é um dia muito legal e de uma princesa boa. Pelo contrário, o currículo da cidade tem um compromisso de trazer para as crianças, para os jovens e para os adultos na nossa rede uma educação pautada na equidade, na igualdade de direitos, de oportunidades, né, num sentido de onde todos têm direito a ser respeitado. Nesse sentido, então, eu penso que um chamamento, né, e um convite, gostando ou não da temática, nós temos que tratar a temática da educação para as relações étnico-raciais na aula de matemática, na aula de física, na aula de química, na educação infantil, na educação física. E nesse sentido, eu vou contar para vocês, então, um pouco da estrutura, né? Então, eu faço parte do Núcleo Técnico de Currículo, da SME. Dentro do Núcleo Técnico de Currículo, tem o Núcleo de Educação Étnico-Racial. E aí, o Núcleo de Educação Étnico-Racial, a gente pensa algumas vertentes. E algo que a gente tem vivenciado nas escolas, que é muito potente, tem sido a mancala, né, que é um jogo africano, o jogo da onça, que é na perspectiva indígena. E a ideia não é o jogar por jogar. A ideia é pensar numa cosmovisão africana, numa cosmovisão indígena. E aí, Priscila, gostaria que você contasse um pouco, nessa perspectiva da mancala, como tem sido aí no seu território. Então, primeiro, acho importante que quando eu compartilhei esses saberes com os meus colegas lá da diretoria, na DIPED, é muito interessante identificar que o jogo, por exemplo, da mancala, ele está dentro de um contexto, né? Que é a partir do conhecimento cultural, por exemplo, do continente africano. Então, você vai jogando, mas você vai trazendo esses elementos aliado aos valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Então, de forma, dentro desse contexto, os professores, eles passam a transpor o jogo para as práticas sociais e para a multiplicidade. Então, o que significa isso? Significa que o que acontece na escola, como você bem disse, essas pautas não são transversais, elas precisam estar incorporadas, elas precisam ser parte de todo o processo regular, dos processos de jogos, elas precisam ser parte. Então, quando todo esse processo ele é parte, quando essa pauta ela é parte, ela trata de prática social, ou seja, quando a escola, tudo o que acontece dentro da escola, do ambiente escolar, dentro dos muros da escola, como a gente gosta de dizer, significa que aquilo também precisa fazer sentido fora da escola. Né? Como é que aquilo dialoga com a realidade da criança, com a identidade racial dela, né? Como isso perpassa também a formação do professor. Né? Isso perpassa o olhar do formador dos formadores. Então, é tão amplo e é tão importante que essa pauta ela esteja nas DIPEDs, e elas estão, né? Mas por isso que nós estamos aqui falando disso, que ela esteja na SME, e já uma pauta consistente. A SME já pauta isso, e isso está já nas nossas ações. E aí eu tenho aqui até dados para trazer, olha que interessante. Na DREJT,
por exemplo, a Mancala, em 2019, teve o torneio regional, e em 2 dias, 13 unidades e 626 estudantes envolvidos dentro do festival. O que é muito interessante a gente pensar que 626 estudantes dentro de um território tiveram acesso a esse tipo de diálogo, né? E aí eu reforço, é muito importante que todas as práticas dialoguem com a realidade social, ou seja, a criança, o bebê, o estudante, ele vai atravessar o portão da escola e ele não vai lidar com um mundo muito diferente do que ele vem estudando, do que ele vem ampliando repertórios. Outra coisa interessante é a aceitação do curso, das formações, dos festivais, porque é uma ferramenta plural, né? É uma ferramenta que amplia culturas, né? Como você disse, de infâncias, né? Que elas acontecem de muitas formas. Então, quando a gente tem infâncias e quando a gente tem educandos que partem de diferentes lugares, porque aí a gente está falando dentro da diretoria regional mesmo, o JT, a gente tem Santana, que é um setor mais centralizado, e a gente tem os extremos, a gente tem Jaçanã, Java Rural. Então, com quem a gente está dialogando? Quanto é importante a gente acionar o nosso projeto político-pedagógico, conhecer a nossa comunidade, porque isso está aliado ao que a gente está falando aqui. Como é que esses jogos e essas ferramentas educativas que estão atendendo ao compromisso do currículo da cidade implementar a pauta de educação étnico-racial. Outra coisa interessante também, Ju, que eu acho que eu já posso trazer aqui, é a formação do Jogo da Onça, que também em 2018 fez formação com 30 profissionais, 2019 60, e aí dobra o número, e isso eu acho também bastante interessante, que revela o quanto esse repertório precisa ser, de fato, esmiuçado, investigado, pesquisado. E aí, mais uma vez, eu reforço, né, o quanto é importante a intervenção dos formadores, o quanto é importante ampliar o olhar dos professores, né, para além do que é dito como norma, né, porque a gente tem um padrão que é eurocêntrico. Então, como é que a gente atravessa outros espaços, né? Como é que a gente chega em outros lugares para ouvir outras histórias? É isso. Você falando isso, eu pensei nos jogos, né? O jogo de Mancala, ele é um jogo de partilha, né? Eu sou formadora da rede, né? Fiz a formação pela Drey Itaquera, e aí eu dei formação... Não, eu fiz a formação no Ipiranga e dei a formação pela Drey Itaquera, né? Quando nós chegamos no curso de formação, nós perguntamos, e as táticas? Como vai ser? E aí a formadora nos explica, esse é um jogo a partir da cosmovisão africana. Cosmovisão africana é circularidade, é ludicidade, é partilha. Então a gente já começa... Opa, a cosmovisão africana ela tem outra perspectiva. E quando a nossa criança, seja ela da educação infantil, do ensino fundamental, do médio, ela percebe isso, tem outro jeito de viver para além desse mundo capitalista tal qual é posto, né? Em breve sairá, está sendo organizada uma publicação que em breve sairá, que conta um pouco dos jogos de tabuleiro. E vai ser bem interessante, porque traz todas essas narrativas dos educadores, né? Eu quero, para partilhar ainda nessa conversa, né? Então, o Núcleo de Educação Étnico-Racial, ele é preocupado, né, com essa visibilidade desse sujeito que tantas vezes é invisibilizado, ele pensa veementemente na formação. E foi por isso que a gente pensou esse momento de hoje, né? Considerando que estamos em isolamento social pela Covid-19, que é uma doença que aparentemente é democrática, mas que, na verdade, ela vai reverberar nos corpos de maneira muito distinta. E quem está nas bordas, ou seja, quem está lá geograficamente na periferia, distante, longe, quem tem mais concentração de melanina na pele, geralmente, os povos indígenas, geralmente vão ser as pessoas mais afetadas,
né? Mas aí, voltando a falar das questões da prefeitura, né, do currículo da cidade, a ideia é de pensar essa multiplicidade, essa diversidade no respeito de todos, né? E com isso, Priscila, eu gostaria de saber como que o seu território está em relação à presença dos imigrantes, como tem sido, como que JT tem visto tudo isso? Então, eu acho que vale destacar que a gente tem territórios bastante distintos em relação aos imigrantes, né? Então, a gente tem imigrantes oriundos da Bolívia, oriundos da África, e acho que dá para destacar aqui duas escolas, que é a João Domingos Sampaio e o VAS, vereador Antônio Sampaio, que trazem com esse trabalho com bastante visibilidade, né? O VAS, por exemplo, é uma escola que está localizada muito próxima ao local onde essas pessoas moram, o que facilita o acesso à escola, à educação. O João Domingues ele é uma escola que abriu as portas para os imigrantes e tem fortemente um trabalho, assim como o VAS também, do Portas Abertas, que é português para os imigrantes. E essas ações, as ações formativas em relação a isso, porque tendo esse serviço, esse trabalho na escola, a gente precisa pensar nas formações. E aí eu acho que vale destacar, por exemplo, que a gente teve ação formativa nas jornadas pedagógicas, abarcando esses assuntos, essas pautas, inclusive com a professora Vera Benedito, que na ocasião foram quase 650 participantes. Então, assim, eu acho bacana a gente entender o que está acontecendo dentro do território da JT, que nesse caso tem uma presença marcante da atuação com os imigrantes, mas também fazer um paralelo com a formação. Quem é que está acolhendo, né? Quem é que está fazendo essa garantia de direitos? Né, para além da estrutura educacional que está funcionando, porque existem os projetos, portas abertas, existe a escola regular para os imigrantes, eles estão trazendo bastante, ampliando a cultura dentro desses espaços, rompendo com a ideia de educação quadrada, porque a gente tem isso no currículo e os professores fazem suas formações a partir do currículo da cidade. E acho também importante destacar os relatos de experiências e a parceria com o SESC no Refúgios Humanos, que também é uma forma, acho que, dos educadores se ouvirem, né? Porque são territórios distintos, mas quando a gente junta esse grupo para poder ouvir e para poder falar também do que tem sido feito e praticado, é muito importante para novos olhares, inclusive para territórios que não têm os imigrantes, tem escolas que não recebem, né, que não têm, aliás, naquele ano, mas que ouvem e que participam, porque é como você disse lá no início, né, o racismo não está para o negro apenas, né, a gente vive, a gente sofre com isso, mas é importante a gente ter os pares avançados, então a gente precisa da atuação do branco enquanto antirracista, na sua prática, na sua fala, enquanto educador, no seu fazer, enquanto gestor, no seu olhar para a sua comunidade, no projeto político-pedagógico. E aí eu acho importante que esses diálogos estejam também permeando todas as frentes, porque eu acho que esse é o movimento que tem que fazer, né? Porque, lembrando, a gente está falando de uma estrutura racista, então a gente precisa permear as relações e os diálogos, compreender com quem é que a gente está falando, mas também ter atenção no momento de ouvir, né? Como é que a gente oferta essa escuta. E eu acho que, nesse sentido, os imigrantes dos Portas Abertas, do projeto, têm nos ensinado bastante, né? Porque eles trazem uma outra lógica, né? Uma outra visão, que a gente está lidando com pessoas muito inteligentes, que às vezes falam uma, duas, três línguas, e estão aqui por situações adversas em seus países, em seus lugares de domicílio.
né? E aqui é nosso, é um território que é nosso, e nosso inclui eles, né? É isso. Eu acho interessante falar, né, nessa heterogeneidade dos nossos estudantes do Portas Abertas, né? A Pri trouxe uma parte deles, alguns deles estão em situação de refúgio, outros migraram, outros, alguns, e eles relatam isso durante as aulas, né? Nossa, eu gosto do Brasil, eu estou aqui de passagem, mas por isso eu preciso aprender língua portuguesa. Então é importante falar nessa heterogeneidade, né? Alguns deles, gente, voltaram para os seus países de origem porque são médicos e diante da Covid-19 falaram, olha, nós precisamos voltar. E são os nossos estudantes da rede, né? E aí, Ju, pode falar. não, isso só para ressaltar ou para complementar, isso é muito importante porque diz muito da nossa preocupação em estar ampliando esse repertório formativo, isso que você está dizendo, na perspectiva de acreditar na potência, né, e criar essa parceria mesmo do diálogo e da compreensão, da percepção do que eles têm também quando eles chegam aqui, né, porque assim é necessário o acolhimento, é necessário dar visibilidade, mas é preciso também que a gente compreenda a trajetória histórica, né, e as identidades socio-raciais. Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que é isso mesmo, né? E nesse sentido, nós temos feito algumas ações na SME. Eu vou só explicar para quem está nos assistindo, mas um pouco do Portas Abertas, porque não sei se todos da rede sabem, né? Como funciona. Enfim, então, Portas Abertas é um curso de língua portuguesa para imigrantes. Esses estudantes, eles não são estudantes regulares, eles vão lá e fazem o curso de português em 3 módulos, o básico, o intermediário e o avançado. E cada módulo tem 6 meses. Quem são os educadores que ministram essas aulas? São os educadores da rede que fazem um curso de 20 horas. Esse curso é ministrado em parceria com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos. 10 horas ministrados pela educação, 10 horas ministrados pelos direitos humanos. Eu também sou formadora de Portas Abertas. Eu fiz a 2ª turma do curso do Portas Abertas, né? Então, é um curso muito interessante, ele forma os professores, e os professores vão lá para o seu território, entendem se tem necessidade, se tem pessoas precisando falar aprender língua portuguesa, e a partir disso, a partir disso, cria-se as salas. E aí pode acontecer em EME, em EMF, em todos os espaços. E o professor, ele recebe lá, né, as horas de trabalho, que é muito específico para nós da rede. Quem tiver interesse, depois a gente deixa o e-mail do NEER, vocês podem perguntar por lá. Mas é isso. Esse ano ainda não teve o curso, dada a pandemia, seria em junho, e todo ano nós formamos 35 professores do Portas Abertas. Atualmente a rede conta com 14 escolas que têm portas abertas, experiências muito bonitas, experiências muito sensíveis, que têm dado muitas alegrias para a gente. O Portas Abertas, como ele não é regular, nós não conseguimos fazer, assim, para as crianças foi o trilhas de aprendizagem, nesse momento de isolamento. Nós não conseguimos fazer em larga escala um material, mas nós conseguimos, a secretaria se organizou e nós estamos enviando materiais para os estudantes do Portas Abertas semanalmente, né? Então, os assessores do NEER estão envolvidos, outras pessoas envolvidas, e a gente vai enviando. Eu acho, Priscila, que é importante contar também que a pandemia, ela nos gerou algum trabalho, né? Então, nós pensamos, nossa, as crianças vão receber o Trilhas da Aprendizagem em Casa, que é um livro, para você que não é da rede, né? Então, é um material que vai para a casa das crianças para apoiar as aprendizagens. E aí nós pensamos, então, quem vai ser mediadora agora dessas aprendizagens é a família. Nossa, A tia, o avô, o pai, a mãe, a família. E aí aquele documento estava em língua portuguesa. Aí nós fizemos um estudo.
nós vimos que nós temos 6 mil estudantes imigrantes ou filhos de imigrantes na nossa rede municipal. 3.945 deles têm entre 0 e 8 anos. E aí, mas por que esse recorte, né, 0 e 8? Porque nós estamos falando da educação infantil e do ciclo de alfabetização, que começa no primeiro e termina no terceiro ano. Então, nós reunimos um esforço, assim, infindável, e nós conseguimos traduzir, nós vimos quais eram os idiomas falados, e nós traduzimos para espanhol, que é a primeira língua, a mais falada, seguida de francês e inglês. Estamos também traduzindo, excepcionalmente, em italiano, mas essa é uma situação muito específica. Mas os que vão mesmo para o portal e vão ser divulgados são essas 3 línguas que têm sido traduzido, está sendo traduzido, estamos finalizando e vamos colocar. Isso porque nós temos compromisso com a equidade que deve perpassar toda e qualquer prática. Não dá para uma criança que tem a sua tia ou a sua avó ou a vizinha que fala só espanhol receber um livro, um material em português e falar, toma, media. Então, eu penso que é importante contar essa... Ju, acho legal falar também e destacar a parceria com a Repórter Brasil, né? Uhum. Porque, como eu disse, a situação de crise e esse cenário que a gente está agora, ele encontra a gente como a gente já era, e a gente sabe que existe as questões de violência, né, de trabalho escravo, e a parceria, não sei se você quer falar, que acho que talvez você esteja mais... mas essa parceria é muito interessante, porque são os cards traduzidos com informações sobre a Covid, informações sobre trabalho escravo, sobre violência doméstica, auxílio emergencial, e aí acho que ampliou, porque ele também está em crioulo, né? Crioulo haitiano, isso. Inglês, francês e espanhol. Né? Então, acho bacana destacar, porque acho que é muito importante pensar no acesso como todo, né? Não, é incrível e obrigada pela lembrança. É verdade. O Escravos Nem Pensar, né? Nós temos uma parceria forte na pessoa do Tiago, e eles traduziram esses materiais, assim, de necessidade muito básica dos nossos imigrantes, e eles estão ajudando que os imigrantes não caiam em golpes, porque estavam recebendo ligações, digitando o CPF. E aí, de repente, a educação, junto com a Escravo Nem Pensar, fomentando essa política pública de atenção olha, a gente não pode cair em golpe nesse momento. E essa situação, essa demanda foi gerada pela pandemia, porque eles estão colocando o CPF deles em todos os lugares, porque eles precisam receber o auxílio emergencial. Então, nós sentamos também junto com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e mapeamos algumas necessidades. E o NAAPA também tem feito, né, um trabalho de atenção a essa mulher, que geralmente é a mulher negra, em muitos dos casos é uma mulher negra, que está lá, que está sofrendo violência doméstica. Então, nós estamos buscando formas de incidir sobre realidades não boas, mesmo estando nessa perspectiva dessa pandemia e desse isolamento social. Eu acho que é isso. E aí, eu acho importante e relevante a gente refletir também na perspectiva do isolamento, como eu já tinha dito, também a crise e todo o enfrentamento que a gente passa, mas de diferentes lugares, né? A gente está falando de diferentes lugares, de diferentes realidades, e a gente tem pautado bastante isso nas nossas ações formativas, porque a crise, ela chega, ela desestabiliza, mas nesse momento que a gente está atuando para fazer com que a educação siga, que a escola esteja ali apoiando os estudantes, os bebês, as crianças, suas famílias em casa, respeitando ao máximo a compreensão de que nós somos diferentes e que a gente vive realidades diferentes.
com a compreensão de que mães e pais, avós dentro de casa estão perdendo pessoas queridas né, enfim, com medo, né, também, porque a gente vive uma nuvem de medo, e isso tudo é potencializado agora, né? Tudo é potencializado agora. E acho bacana que no documento, no currículo da cidade, e nos pressupostos legais, né, existe favorece essa garantia, a garantia dos direitos, do acesso, da dignidade. Eu acho interessante a gente pensar o quanto essas ações, né, que foi o que a gente disse lá no início, né, a gente precisa agora voltar para o enfrentamento e para as ações, para as práticas. Então, o quanto essas práticas elas têm dialogado com a garantia de direitos, né? Eu penso que é isso. E o quanto as nossas práticas também, ela dialoga, né, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda de 2030, que parece que está aí, que está muito longe de 2030, né, mas que daqui a um pouco nós chegamos, né, e o quanto as nossas práticas, elas visam alcançar esses objetivos, trazê-los para dentro da nossa escola e para que vire realidade, para que não seja só uma coisa na perspectiva, no mundo das ideias, mas que seja tangível, que seja vivido dentro dos nossos espaços, né? Pode falar, Priscila, desculpa. Não, eu só ia dizer que a prática no currículo vivido, nos projetos, com conteúdos que dialoguem com o espaço, com esse local onde os bebês e as crianças e os estudantes convivem, ela incentiva exatamente esse caminhar includente, né? Equânime. Quando a gente fala de favorecer ou propiciar essas ações formativas, como a gente está conversando aqui, no nosso lugar de fala, dentro da nossa compreensão, é para tentar alcançar o maior número de escuta possível e trazer aquela sensibilidade de compreender que o processo é amplo, ele é social, ele está no âmbito da política pública, né? E a gente, enquanto educadores, somos agentes de política pública, somos agente desse movimento que é para a transformação, que é para o combate, que é para, inclusive, para mudança, né? Da gente mudar, inclusive, aquilo que foi colocado para nós como norma, né? Como o que era único, né? Um padrão. Então, qual é o padrão de criança? Qual é o padrão de beleza? Qual é o padrão de escola? Né? Então, a gente tem vivido um momento muito difícil, mas que tem trazido para a gente também a importância de dialogar com as famílias, né? De uma nova forma de diálogo com essas famílias. Como é que a gente tem agora conversado com as famílias que estão dando apoio para os bebês e para as crianças em casa? Como era o nosso diálogo antes? E o que vai ficar dessa experiência? Né, o quanto é importante os registros dos educadores agora, tanto no Google Sala de Aula, quanto os seus registros próprios. Qual o conceito agora de registro no sentido de você também ser parte da construção de práticas em conjunto com o seu grupo? Então, acho importante a gente pensar nisso como um tempo histórico, né, que a gente vive todos os dias um tempo histórico, né? Quando a gente fala de escravização de negros e indígenas, a gente está falando de algo que não se esgotou, pegando ainda o gancho do que você falou sobre o 14 de maio, né? O que é um dia depois? Né? Um dia depois é um dia de enfrentamento, resistência e de busca para poder viver, né? Existir, resistir. Então, como é o processo histórico dentro de uma situação de crise de saúde e como é esse processo histórico aliado à continuidade do processo educativo? É isso. E te ouvindo falar disso tudo, pensando nessa perspectiva, né, desses processos educativos, uma reflexão, né, educador que está aí ouvindo a gente, muitas são as nossas questões e críticas a esse momento, mas é uma reflexão que a gente tem feito no núcleo, né? Hoje não dá para nós compararmos educação à distância
com educação presencial, porque educação presencial em tempos de crise é impossível. Nós estamos fazendo de tudo para que hoje seja minimamente possível, né, considerando essas perspectivas todas que foram apresentadas, mas sabemos que estamos muito preocupados com o retorno, como que vai ser esse retorno, qual que é o escopo de formação que esse professor vai ter, que esse professor terá. Nós vamos lidar com morte, com perda, com uma série de coisas. Porém, é importante fazer algo, né? É importante propor algo para esse momento. E é um momento de aprendizado, né? Onde nós estamos vendo escancarados o quanto perspectivas da fome zero, da saúde do bem-estar, o quanto essas diferenças com esse isolamento social, eles são postos, e o quanto nós, enquanto educação, no que tange os nossos fazeres, precisamos incidir as nossas práticas sobre essas temáticas, observar muito e perceber o que acontece quando nós não estamos dentro, quando nós não estamos em isolamento social, que foge aos nossos olhos, né? Exatamente. Quais são os direitos que são negados, mesmo quando nós estamos dentro? A gente precisa ser reflexivo nessa perspectiva, né? E acho até, falando disso, Ju, pensar, por exemplo, na atenção que a gente deve ter para o racismo implícito. Isso se dá muito na interação presencial, que é aquele do cotidiano, né? Que está no tom da voz, no toque, no olhar que nega a existência daquela pessoa, nas brincadeiras, nas propostas, nas interações de forma geral. E aí a gente não está nesse presencial, né? Quem está fazendo esse papel nesse momento de interagir com as crianças, com os bebês, os estudantes interagindo em casa, é uma outra realidade. Mas como isso se dá agora, quando a gente vai elaborar uma prática, como a gente incorpora as questões dos imigrantes, que eles existem, né? Eles estão aqui conosco, eles são parte. Como que a gente incorpora a questão racial, da identidade do negro enquanto símbolo positivo, né? Porque é negado a todo momento pela mídia, pelas aparições, pelos livros, né? O quanto é importante o professor, por exemplo, e os gestores nas suas formações olhar para a prática e ver como e se a gente está ofertando para as crianças, por exemplo, representatividade gráfica, literária, científica, e sair também um pouco do campo de que tratar essa questão é só tratar do artístico, do cultural, que é também muito importante, mas tentar ampliar mais, não chegar num ponto e achar que está ok, né? Eu realmente acho que este é um momento bastante delicado quando a gente pensa no mundo, é muito delicado. O nosso fazer, ele está consistente, ele está acontecendo, né? A gente está trabalhando, a gente está atuando com educação, e aí isso não se esgota, né? A formação do professor não se esgota. Então, o quanto é importante o professor, nesse momento, autoavaliar o seu fazer, os gestores, a escola, como que é agora olhar para essa escola e como é olhar para a interação da forma que ela está se dando, né? Porque ela está se dando. A presença agora, ela é de uma outra forma. É virtual, ela é nova, né? A gente tem trabalhado com muitas ferramentas, com muitas lives e com muitas reuniões online, né? A gente tem investido forte no nosso empenho aqui em lidar com essas ferramentas, mas eu acho que é isso, né? É ter essa atenção, como você disse, no nosso fazer quando a gente está no presencial, o que a gente pode refletir agora, atuando dessa forma mais à distância, né? De forma virtual, mas de forma que a gente não esperar voltar para a gente mudar, mas a gente ir mudando, né? A gente se propor a essas mudanças, porque, assim, como eu disse lá no início, como a questão racial e o racismo, ele é estrutura, mas ele passa pelo subjetivo, a gente entende também quando a pessoa não consegue, não sabe,
né? Eu já me deparei com pessoas que disseram, mas eu não sei falar sobre isso. E eu acho que aprender implica em assumir que você não sabe, né? Sim. Quando a gente diz, eu não sei falar sobre isso, mas você abre a possibilidade de você, então, ouvir quem sabe, ou observar práticas que já foram feitas, participar de encontros, realmente ofertar escuta para quem tem este lugar de fala, ou para outras pessoas que já fizeram e já participaram de ações que incorporaram isso ao seu território escolar. Legal. Eu penso que eu concordo contigo, eu acho que é isso mesmo. Eu penso que você traz muitas coisas importantes, né? Duas delas me chamam a atenção, mas eu vou falar sobre esse lugar de fala e sobre esse lugar também de escuta. É um currículo que parte da escuta, é um currículo democrático. E aí, para vocês que talvez estejam, mas essas meninas estão falando pouco dos povos indígenas, tem uma intencionalidade nisso, tem uma intencionalidade. Nós vamos fazer uma live especial apresentando o currículo dos povos indígenas, que é de autoria de Cristino Wapchana e Daniel Munduruku. Então, vocês vão ficar 1 hora com eles, com os produtores, com os escritores do nosso currículo, que é potente, que é belo, e eles vão falar bastante, né? Uma coisa que eu acho importante dizer, já anunciar, é que nós escolhemos, então, um Wapchana e um Munduruku para fazer o currículo, mas todos os povos indígenas estão representados, todos os povos indígenas estão ali, porque a narrativa na cosmovisão indígena, ela perpassa as etnias, né? Então, acho que é importante, mas eles falarão muito melhor do que a gente. E agora nós vamos indo para o final, e nós vamos responder a Meire. Olá, Meire M. Ito. Infelizmente, a escravidão ainda existe, apenas mudou a forma, porque a cultura negra e indígena é menos importante. Pois é, eu falo essa, Pri? Ou você quer falar? Pode falar. A gente se complementa, pode falar. Ótimo. Eu penso, Meire, que o racismo estrutural, ele vai fazendo com que os corpos ocupem ou não os determinados lugares. Quando a gente entra num restaurante que uma refeição custa mais de R$100 e não tem ninguém negro, e aí quem vai nos atender é uma pessoa negra, quem está lavando a louça é uma pessoa negra, nós estamos diante da revelação do racismo estrutural de cada dia, que dentro das nossas escolas nós não podemos deixar perpetuar. Não dá para a menina branca ser toda hora a principal na festinha do final do ano. Não dá para todos os banheiros, a diretora é negra. Aí está lá assim, diretora, uma bonequinha de EVA, que é super problemático, né? Considerando a poluição aí do meio ambiente, que é hiper problemático, mas tudo bem, o EVA, a gente fala outra vez do EVA. Mas loura, ela é loira de EVA e a diretora é negra, ou todas as representações gráficas serem brancas. A Priscila falou uma coisa quando nós estávamos conversando sobre, lá na educação infantil, prezada professora, gestora, professor, que fica tudo verde. É um esverdeamento da dimensão 5, né, da educação para as relações étnico-raciais, mas outros dados apontam outras coisas. Então, a gente precisa entender no nosso cotidiano o que nós precisamos fazer para ter uma efetividade num esverdeamento real, né? Onde a gente entre nas escolas, perceba as temáticas sendo tratadas, né? O indígena sendo tratado não como o índio que mora na floresta e gosta de tocar, mas os povos indígenas, com a sua riqueza de culturas, de contribuições, e que não é só artística. Para além das artísticas, tem muitas outras contribuições. Tá bom? Márcia é o nome da pessoa que fez a pergunta? Agora é a Valéria Ribeiro. Vocês podem falar um pouco mais sobre racismo institucional e diferenciá-lo do estrutural? Você quer, ou Priscila?
Ô, Ju, eu não sei, eu tô sem o áudio aqui agora da Ju. Tá me ouvindo, Priscila? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Ju? Sim, tá me eu tô te ouvindo? ouvindo. Eu tô te ouvindo. Tá. Tem uma pergunta, é isso? Eu fiquei um Isso, pouquinho sem ouvir, ficou mudo aqui, mas ok. Vocês tá. podem falar um pouco mais sobre o racismo institucional e diferenciá-lo do estrutural? Primeiro, eu acho assim, a gente acaba dividindo o racismo nessas etapas, mas eu acho muito importante a gente sempre lembrar e voltar que ele estrutura, né? Quando a gente pensa em estrutura, a gente pensa nessa trajetória histórica de escravização de negros e indígenas, negros e negras indígenas. E aí, quando a gente pensa na institucionalização do racismo, a gente está falando, por exemplo, disso que a Ju falou agora, que é quando a gente tem na estrutura, na forma como se organiza, na forma como as coisas se organizam, o obstáculo de alguns corpos. Né? Então, como é que a gente vai compreender existente em lugares que não, nos diz que ali a gente não cabe? Né? O estrutural, ele é o que está posto. Por exemplo, você ou né, alguém achar estranho um preto ou uma preta retinta, por exemplo, estar num lugar, ou num restaurante, ou num shopping, andar como é do direito dele, consumir como é do direito dele, pagando, e ser perseguido por um segurança preto. O que significa isso? Não significa que aquele segurança ele tá errado, ele não está vendo que aquele também é um irmão dele. Ele está sofrendo da mesma estrutura, né? Um segurança preto me persegue num lugar onde é dito que ali eu não caibo. Então, eu não sei se consegui esclarecer a dúvida, mas acho importante pensar que a estrutura do racismo ela vai permear as instituições, ela vai permear as relações, ela vai permear a educação, né? Ela vai permear também a educação. E quando a escola ela cumpre integralmente essa prática social, ou seja, que é pensar sobre isso, dialogar sobre isso, ter isso nos seus processos formativos, quando ela integra no currículo, por exemplo, no PPP, na ação educativa, a possibilidade de existência de todos os atores, com as suas especificidades daquele território, enquanto sujeitos históricos, a escola significa realidades. Né? As realidades tornam significativas. Então, a gente compreende cada história como importante, como parte de projetos que a gente pode começar a fazer, né? Participar com a família, e aí a gente vai mudando a estrutura desse racismo institucional. Ju, se quiser complementar. Não, eu penso que você foi perfeita, né? Quando você fala assim, o racismo institucional ele se dá no interior das instituições e o racismo estrutural, o racismo institucional está dentro do racismo estrutural, que é toda essa. Olha a professora falando, pessoal. Então, a estrutura racista. Tô igual a Libras. A estrutura racista. Né, o racismo institucional ele está dentro da estrutura racista, no interior das instituições. A escola é uma instituição que tantas vezes propaga. E aí é tão estrutural que é natural para a criança ver professoras brancas e quem limpa, negro. A gente não tem nenhum problema com quem limpa. Limpar é uma profissão tão importante como qualquer outra. Entretanto, as crianças às vezes querem ser professoras. O ano passado, uma menina preta retinta, filha de nigerianos, quando me viu, falou: eita, minha professora é preta igual eu! E aí eu sou. A primeira vez que ela teve uma professora preta, lá na Drepenha, num território lá,
né? É importante, é necessário desnaturalizar comportamentos. Não dá para, quando a gente recebe aquela criança, aquela adolescente, na porta, fala, prende esse cabelo, negra, né, com cabelo crespo, prende esse cabelo porque tem piolho. Cuidado, viu? Mãe, não é nada não, é que tem piolho, né? Por que será que o cabelo da criança negra, crespo, é mais suscetível a ter piolho? Então, nós precisamos desnaturalizar, e nós precisamos nos incomodar. Todas e todos nós que estamos aqui, somos educadores, precisamos nos incomodar. Nós precisamos não acomodar com o que incomoda, não. Se tem uma criança que não está sendo respeitada ou não está sendo representada, né? Tem uma pesquisa da Fabiana Oliveira, lá da UFSCar, que fala, ela estudou as creches de São Carlos, que os bebês negros choram por mais tempo. Cruel, né, gente? Pensar numa coisa dessa? Penso que é isso. E também acho que, já que você deu uma referência, Ju, acho também legal lembrar do livro da Eliane Cavaleiro, que é o Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, que ele relata cenas bastante interessantes para os professores, sobretudo da educação infantil e os gestores, devido à necessidade da ação formativa, de compreender, por exemplo, isso que você falou, que crianças pretas choram mais, por mais tempo, mas também existe, como eu te explícito, a nossa ação, que pode ser negativa. E aí, meninas e meninos pretos, sobretudo os retintos, desde bebês, é importante que a gente, enquanto educadores, enquanto formadores, a gente compreenda a sua existência dentro dessa estrutura que a gente está conversando, né? É importante a gente saber que a gente tem um compromisso com a humanidade dessas crianças. Isso está dentro do nosso papel enquanto formador, enquanto agentes sociais. Acho que é isso. Ótimo. Aí a Luciana Barroso pergunta: a escravidão deixou marcas que não devem ser esquecidas, pois as feridas causadas por ela não foram curadas. Quais as ações para oportunizar essas curas? Muito boa pergunta. Obrigada, Luciana. Eu penso que descolonizar o currículo é importante. Eu penso que ler Bell Hooks é importante. Eu penso que ler Chimamanda é importante. Eu penso que trazer com naturalidade, a todos os momentos, princesas, príncipes africanos, belezas negras, feitos negros, levar eles para assistir como que é? Panteras Negras, entender a história da Angela Davis, ler Frantz Fanon, dialogar com Kabengele Conceição Evaristo, Maria Carolina de Jesus, Kilsan Oliveira, Sueli Carneiro, trazer essa galera para a roda. E, gente, toda direitinha, até agora ela foi a professora, né? Trazer essa galera para a roda, valorizando a educação para as relações étnico-raciais, valorizando os nossos fazeres, valorizando... Eu penso que é uma possibilidade de curador. Mostrar que as potências, trazer uma África que não é um país, África são diversos países, trazer Moçambique, trazer Malawi, trazer Costa do Marfim, trazer a potência disso tudo, dar protagonismo para os nossos sujeitos imigrantes, mostrar que esses corpos são importantes. Eu penso que é uma grande saída. Para você, professora, professor, pensar nessa ampliação diariamente, eu penso que é uma saída para a cura das dores. Tá bom? Luciana, obrigada. Priscila, nós vamos encerrando, então gostaria novamente de te agradecer ao Yuri, e gostaria que você tecesse as suas considerações finais. Jussara, obrigada pela parceria, pelos diálogos que a gente tem, e eu acho que é seguir juntas, eu acho que é continuar nessa seara, dialogando, conversando,
trazendo, iluminando isso no nosso currículo da cidade, que está aliado às nossas práticas formativas, às nossas práticas com os nossos bebês, com as nossas crianças, com os estudantes. Acho que deixar aqui também um carinho e deixar a minha... Opa, desculpa. E deixar também a minha fala de solidariedade, de acalanto, para todos nós, na verdade, né? Porque a gente está passando por um momento que é muito desafiador e que a gente se cuide e que a gente tenha sensibilidade para a gente se olhar, se respeitar, ser generoso com a gente nesse momento e compreender que a vida continua, né? Que estamos todos aí, que os processos continuam, mas que nesse momento a gente precisa se cuidar, quem puder ficar em casa. Mas acho que não esquecer de que a gente tem uma presença importante na vida do outro enquanto educador, né? A gente é escola, né? A gente é agente de transformação, agente social. Acho importante a gente sempre lembrar, agradecer a equipe da DIPED, que me apoiou nas pesquisas e para a gente conversar e trazer os dados que a gente trocou aqui. E obrigada. Bom, eu quero agradecer a toda a equipe da comunicação, da SME, do Multimeios, às DIPEDs, saudação às DIPEDs, ao NEER das DIPEDs, muito obrigada ao meu setor que me acolheu e ajudou a trazer essa live. Eu vou falar rapidamente aqui sobre um ponto que eu acho importante falar, mas a gente pode continuar esse diálogo. Eu peço aí para o pessoal da live, se puder colocar o meu e-mail para a gente continuar o contato, ou o e-mail do NTC, o pessoal da live, se puder, para a gente continuar o diálogo por lá. É importante pensarmos antes de finalizar, tá bom, gente? Eu vou tratar só mais uma coisa. Na atualidade, no IBGE, negro é a soma de pretos e pardos, né? É uma discussão muito ampla que a gente começa aqui, mas que a gente faz reverberar em outro momento. Então, negro é a soma de pretos e pardos. Um negro retinto, uma pessoa que tem essa aparência como a minha, com uma tonalidade mais escura, é um preto retinto. E dentro disso, considerando a nomenclatura aí do IBGE, é pardo. Mas eu penso que não se esgota aqui. É uma coisa que a gente pode conversar muito mais, mas só para a gente falar um pouco sobre esse termo negro, preto, que tantas vezes muitas pessoas perguntam, né? Cria dúvida, né? Cria dúvidas, negro, preto retinto, mas que a gente pode conversar melhor, mas aí negro dentro do IBGE, a soma de pretos e pardos, que é na atualidade 54% aproximadamente da população. Voltando ao tudo bem falar que não sabe, né, Ju? Tudo bem falar, olha, eu não sei como é que eu falo, tenho dúvidas disso, acho que é aquilo que eu falei, né? Aprender implica em assumir que a gente não sabe, e aí a gente significa e ressignifica, e a gente vai se ajudando. A gente não quer mais que isso continue como tá, ou como era, né? Se for para avançar, a gente está aberto para o diálogo. Sim, mas também tem para dizer que a gente podia conversar mais, porque tem concepções, tem muitas coisas que trazem esse termo, né? Bom, muito bem. Então, novamente, 2.800 pessoas que nos assistiram. Muito obrigada. Muito obrigada. Em nome do NEER, eu agradeço. Em nome do NTC, eu agradeço. Em nome da SME, eu agradeço. Agradeço também a comunicação, agradeço todos que tiveram envolvidos na realização dessa. Yuri, muito obrigado pela gentileza, por tornar este espaço acessível. Agradeço a equipe das DIPEDs do NEER, que me fez lembrar, que me fez repensar não, mas que me ajudou a pensar nessa live, que ajudou a trazer o que nós trouxemos hoje. Então, eu me despeço por aqui. Estudantes, se tiver estudantes por aí, muito obrigada. A gente faz por vocês, a gente faz porque a gente acredita. Famílias, muito obrigada.
educadoras, educadores, e venham fazer as JAFES ou as reuniões de vocês com a gente. Terão muitas outras lives, venham estudar com a gente. Tá bom, gente? Yuri, muito obrigada. Priscila, muito obrigada. E até a próxima. Fiquem ligados nas redes sociais, que em breve terão mais lives. Um grande abraço a todas e todos.